Hoje, o bate-papo com o professor Ivan Oliveira recebe um dos maiores expoentes da política brasileira na defesa da educação pública e dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação no Congresso Nacional, o deputado federal cearense Gilvan Alencar. Deputado, muito obrigado por dispor do seu tempo para participar desse bate-papo e já vos passo a palavra para saudar nosso espectador, especialmente nossos servidores e nossas servidoras do IFCE, bem como nossa comunidade de estudantes. Deputado. Bom, primeiro, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, não sei que hora vamos assistir, isso vai ficar gravado, mas queria aqui primeiro agradecer, professor Ivan, por esse convite, para mim é uma oportunidade ímpar de falar, né, para a comunidade escolar, composta aí por servidores, por estudantes do Instituto Federal do Canindé. Para mim é uma grande honra, é uma oportunidade, né? E eu que tive uma votação expressiva no estado do Ceará, tive mais de 154 mil votos, fui votado em todos os municípios, me assustei com essa votação, não esperava tanto, uma votação também muito expressiva aí no Canindé, especificamente, e esse Instituto Federal, ele tem uma história comigo, né, eu estava aqui em Fortaleza, quando fui chamado às pressas, num sábado à tarde, para lançar a pedra fundamental dessa unidade, né, então foi um momento expressivo em minha vida profissional, eu que fui secretário de Educação há 10 anos, né, 8 anos executivo e 2 titular, e depois eu voltei à unidade para conhecer, né, e sim, minha alegria, minha felicidade de ver não só esse prédio bonito, mas também bonita é a função que ele tem aí junto à juventude aí da região. Querido, gostaria de começar pedindo que comente um pouco sobre suas batalhas travadas em Brasília nesse pouco mais de um ano e meio de mandato. Respirar, professor Ivan, não tem sido fácil, né, assim, meu primeiro susto em Brasília foi saber que a educação pública não tinha representação. Eu digo isso sempre quando eu passo, faço questão de repetir. Lá tem a bancada evangélica, temos muito respeito, são 120 parlamentares. Lá tem a bancada da bala, 108. São policiais militares ou locutor de programa policial. E tem também a bancada do agronegócio, né? O agro é pop, né? O agro é tech, o agro é pop. São 105, né? 108 da bancada da bala. A educação não é pop não, mas o agro é pop. E a educação, para minha surpresa, eu encontrei o quê? 8, 10 deputados, com muito esforço a gente chegar a uma dúzia. Eu chamo de bancada da Kombi, que eles botaram uma topic que sobra lugares. Aí eu consegui lá ser membro da comissão de educação, né, que para mim é muito importante. E eu comecei apertando alguns projetos de lei na pauta da educação, que eu fui eleito para isso, né? As pessoas que votaram em mim me deram uma delegação para representar. Portanto, meu gabinete é cheio de foto, lá tem carteira, lá tem quadro, lá até giz tem, que é para eu nunca esquecer o que eu estou fazendo ali em Brasília. Meu primeiro projeto foi um projeto muito polêmico, que foi o dinheiro da Lava Jato, aqueles bilhões que estavam lá, né? Quase 3 bilhões, 2 bilhões e 600 milhões, que os procuradores queriam fundar uma ONG para a procuradoria, e eu disse, não, isso tem que vir para a educação. Então foi um projeto muito polêmico. Eu fui na Raquel Dodge, que era a procuradora-geral naquele momento, e o Supremo pautou, e eu entrei assim, já com essa coisa de muita força no Brasil, e acabou o dinheiro indo, inclusive para o Instituto Federal. Sim. Né? Depois o Supremo resolveu canetar, como a gente chama, na linguagem comum, ele foi lá e deu uma decisão que parte dos recursos iam para institutos federais, iam para a primeira infância, e a parte que foi para a educação pública é que o ministro não executou, só para você ver. Outra questão importante foi a reforma previdenciária. Lá eu consegui minha grande vitória na vida parlamentar. Eu consegui aprovar um destaque que reduziu em 3 anos a aposentadoria de todo professor do Brasil, seja da rede pública ou rede privada, da rede estadual, municipal e federal. Então, todo professor no Brasil hoje, ele tem uma aposentadoria diferenciada, em 3 anos a menos dos demais profissionais, em função do destaque nosso, né, aprovado lá naquela noite turbulenta que tirou muito direito dos trabalhadores. Sim. E eu tive o primeiro projeto de lei aprovado, que tinha sido um destaque esse, que foi o biênio da primeira infância. Eu acho que é um momento importante da vida e muita gente não atenta para isso. Muitas das características do ser humano na idade adulta vêm da primeira infância, as questões cognitivas. Então, eu coloquei aí o biênio da primeira infância, que eram 2 anos, 2020,
2021, para a gente dar um foco na primeira infância. Já começamos. É tanto que o Fundeb esse ano tem 5% para a primeira infância, não tinha nada para a primeira infância. Inclusive, essa primeira infância, no Brasil, a cobertura é muito baixa, o atendimento é muito baixo. Nós temos aí 32% de crianças que têm vaga na creche. Os outros quase 70% estão aí chorando para entrar numa creche e não tem. É um desafio enorme. Eu também criei um projeto chamado Poupança Estudantil. Que projeto é esse? É um recurso financeiro para evitar a evasão, o abandono escolar. É um dinheirozinho que fica ali na conta do estudante e ele fica até o fim do ensino médio, para garantir a permanência dele. E aí, ao final, ele sacaria esse recurso, né, que é um valor pequeno, mas faz uma diferença para ele. E, assim, nessa questão da pandemia, eu estou falando mais do ano passado, né, aliás, desse ano, nessa questão da pandemia, eu também apresentei projetos preocupados, né, para dizer estratégia de retorno às aulas, a gente ter calma, né, não se aveste não, vamos ter calma e colocar essa decisão para os atores das escolas, das unidades. Quem tem que decidir isso não é o governador, o prefeito, o secretário, não. É o conjunto da comunidade escolar. É professor, são pais, são estudantes. O projeto vai estar na pauta próxima semana. Também apresentei o PDDE Saúde. PDDE é o dinheiro direto na escola, que é um recurso para chegar às escolas para se prepararem para quando voltar às aulas. Mas a minha grande luta mesmo foi o Fundeb. Pode estar com 1 ano e meio que eu batalho com esse Fundeb. Esse Fundeb, aí nós vamos até falar com ele mais depois, né? Você pode depois, podemos discorrer mais. E eu sou relator do Sistema Nacional de Educação. O Brasil não tem. Existe o SUAS, da Ação Social, existe o SUS da Saúde, mas a educação não tem. Esse Sistema Nacional de Educação é uma pactuação entre Estado, município e União, para a gente ser mais eficiente. E para a gente entender que o estudante não é do município nem do Estado, é cearense. Aqui no Ceará, a gente até que tem conseguido alguns avanços em relação a essa pactuação, mas no Brasil não existe. Então, e também não posso esquecer, esse ministro da Educação que estava aí, pensa num cidadão sem futuro, cortando agora, recursos, né? das universidades, né? Esse Weintraub, o cara é louco, completamente louco. Eu mandei ele pegar o beco, ele foi muito literal, ele pegou o beco literalmente, saiu Que bom, escondido né? para fora do Brasil e foi às ruas pelo corte do recurso nas universidades. E foi minha proposição, está no meu Facebook, no meu Instagram, está na revista Veja, de trancar a pauta do Congresso até que eles fizessem a recomposição do orçamento de universidade do Distrito Federal. Sim. Foi uma ação minha, eu pedi o trancamento da pauta, oficializei, a pauta foi trancada, e eles mandaram o recurso, só que mandaram para no fim do ano, teve problema de execução, tá? Mas aí foi essa minha luta em defesa da educação pública. Gilvan, eu comecei com essa pergunta para deixar claro ao nosso espectador como faz falta uma bancada compromissada com a educação. Tantas questões que estavam ali reprimida e você conseguiu em menos de 2 anos, quer dizer, ali 1 ano e meio praticamente, né, tirar da gaveta questões que são essenciais para o futuro da nossa educação. Queria aí deixar de forma especial parabéns aí pela sua ação à frente da vice-presidência da comissão especial para o novo Fundeb, né, que levou uma grande vitória na Câmara, 492 votos favoráveis contra somente 6 votos. Quer dizer, é um marco importante até para seguir e pressionar os nossos senadores em votar favoravelmente. Mas, deputado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o novo Fundeb, mas, sobretudo, colocando a importância desse novo fundo permanente, constitucionalizado, com maior participação da União para o futuro da educação brasileira. Bom, me permita fazer um histórico do financiamento da educação no Brasil rapidamente. À vontade. A educação nesse país só passou a ser direito em 1988. Faz muito pouco tempo, né? A Europa, há quanto tempo não é direito à educação lá? Só que não tinha financiamento. Então, em 1997, nasce o Fundef, F no final, e durou 10 anos. Ele vai de 1997 a 2007. Só que o Fundef era só para o ensino fundamental, do primeiro ao 9º ano. Em 2007, nasce o Fundeb, com B de bola no final. Sim. Agora, para a creche, ensino fundamental e ensino médio.
Só que ele nasceu para durar 14 anos e acabava exatamente agora em 2020. Então, assim, engraçado, o financiamento da educação no Brasil era sempre transitório, não estava na Constituição Federal. Ele estava lá no finalzinho dela, na ADCT, a discussão transitória, ou seja, como o nome já dizia, ia acabar mesmo. Então, o novo Fundeb permanente, desde 2005, que isso rola lá. 2005, 2006, em 2019, nós tivemos a comissão especial do Fundeb, e eu era o vice-presidente. E eu andava o Brasil inteiro. Por quê? Porque lá não tem nenhum deputado que defende a pauta da educação, em alguns locais. Tem uns que tem, outros não. Então, eu fui mais de 20 estados no Brasil, dando palestras, explicando o que era o Fundeb, mostrando a importância, e chegou o momento final da votação do Fundeb. Esse placar que você falou não reflete a realidade. Minutos antes do Fundeb, os deputados não estavam colocando lá a presença para não ter quórum e adiar mais uma vez. Uma manobra de última hora do governo federal. Ora, o governo, no sábado, que antecedia a votação do Fundeb, veio com uma proposta nova, de botar o Renda Brasil dentro do Fundeb, de colocar aposentados, de só prorrogar. Foram tensos momentos difíceis. Mas uma mobilização popular, como eu chamei, é um jogo da Copa do Mundo. Conseguiu garantir um Fundeb permanente. Que Fundeb é esse? Ele agora está na Constituição Federal. Eu estou dizendo isso achando que o Senado vai aprovar breve, né? Eu imagino que o Senado vai aprovar o Fundeb. Ele está na Constituição Federal, por quê? Porque Fundeb, educação vai deixar de ser importante? Eu vou dar um prazo para acabar? Não, então daqui a 20 anos não tem mais educação pública no país. Pelo contrário, educação é importante. Hoje vai ser mais ainda no futuro. Então, Fundeb permanente. Mais dinheiro da União. Esse Fundeb é mais ou menos 150 bilhões de reais. A União só dá 10%, 15 bilhões. Ora, educação é um direito e um dever do Estado, da União, dos municípios. Então, vamos rachar essa conta. Era para ser 33% e não só 10%. Mas agora a União passa de 10% para 23%. Vai aumentando progressivamente. Primeiro ano vai de 10% para 12%, depois para 15%, vai aumentando em 6 anos, vai chegar a 23% da União. O Fundeb, todo o dinheiro que é gasto no Brasil, na educação, de cada 10 reais, 6 vem do Fundeb. Fundeb tem também qualidade. Como é que o Fundeb tem qualidade? Tem 2,5% para qualidade, que foi uma negociação, nem era proposta minha, inicialmente, mas eu acatei. E também o Fundeb tem um rateio do ICMS para os municípios. Quem tiver, todo o estado vai ter 2 anos para fazer uma lei de ICMS, para colocar que o rateio do ICMS tem que considerar a educação. Aqui nós fazemos desde 2009. O Fundeb tem dinheiro para educação infantil. Outra coisa importante, o Fundeb ele tem uma vinculação de 70%, era 60% para pagar professor. Nós colocamos 70% e aumentamos o arco. Agora não é só professor, pode pagar secretário escolar, limpeza, vigilância, porque a escola não é só professor. Todo mundo tem seu valor dentro do processo de educação. Então, por isso, e tem o CAC, né? Muita gente, o CAC. O que é CAC? É o custo aluno qualidade. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a escola recebe R$3.000 por ano, 4.000, te vira. Tu tem esse dinheiro para educar o aluno. Só que a conta não é bem essa. Tem que ser de trás para frente. A gente tem que calcular quanto é que precisa para poder chegar a esse valor. Sim. Vou dar um exemplozinho bem claro. Uma escola particular, quanto é por ano? Se for 1.000 por mês, é 12.000 por ano. Uma escola pública, 4.000. Só para você ver a diferença como é gritante. Então, graças a Deus, o Fundeb ficou na Constituição e eu fico muito feliz em ter ajudado nesse processo. Deputado, eu acreditava que hoje nós estaríamos comemorando juntos aqui a promulgação do novo Fundeb, né? Mas houve o adiamento ontem, né? Os adiamentos sempre abrem margem para surpresa, como você bem sabe no seu dia a dia. Vide aí a situação da derrubada da proibição dos aumentos para os trabalhadores e as trabalhadoras da educação, saúde e também segurança. Após ser derrotado no Senado e pedir ajuda aí ao nosso presidente Rodrigo Maia, o governo acaba virando o jogo, né? E derrotando ontem esse veto, né? Que deveria ter sido aprovado nas duas casas, mas ontem teve uma votação de 316 contra 165, eu acho. E no Senado, os vetos foram derrubados por uma votação até expressiva. Acho que a gente nem esperava ter 42 votos, né? Contra 30.
Mas a gente está diante dessa situação aí e jogou para a próxima semana. E aí a minha pergunta é: qual é a sua expectativa para a próxima terça-feira? Bom, primeiro, lamentar o que aconteceu ontem. Mais uma vez, o governo federal quer culpabilizar o servidor público por não fechar o caixa, né? E tem lá uma série de questões ligadas aos bancos, eles não querem cobrar impostos dos bancos, não querem cobrar impostos às grandes fortunas. Então, o vilão da crise econômica é o servidor público. Então, agora vamos passar 2 anos sem reajuste, porque somos o culpado. É um absurdo, hipocrisia, né? É um país que foi na rua bater palma para os médicos, enfermeiros, aí deu como prêmio, agora não tem aumento por 2 anos. O serviço público tem que ser cada vez mais forte, o Estado tem que prestar bom serviço e com profissionais bem remunerados. Mas eu aposto nessa aprovação do Fundeb na terça e promulgação na quarta. Eu devo até estar indo para Brasília para esse momento histórico. Eu já conversei com a deputada Dorinha desde o começo, nós já estamos com a lei de regulamentação em construção, e os senadores estão dispostos a aprovar, até porque esse texto não é nosso, não é o texto que eu queria do Fundeb, é o texto que foi negociado com a Câmara e com o Senado, então é um termo consensual. Eu aposto nessa aprovação, com certeza na terça-feira, já estão até tirando as emendas, né, que tinham apresentado. É um projeto coletivo, né? É incrível, deputado, como o governo sempre alega a falta de dinheiro. Mas é engraçado, não tem R$ 60 para pagar os anuênios do magistério, mas tem 1,2 trilhões de reais para os banqueiros. E aí vem uma conta aqui que é importante a gente saber, que a cada 100 servidores públicos, 22 são professores, 2 são trabalhadores de outras áreas da educação, 11 são médicos, enfermeiros ou outras profissões da área de saúde, 5 prestam serviço de limpeza e 4 segurança. Se você levar a conta inteira, é 40 e tantos por cento. E detalhe, a média de salário desse povo é 3 salários mínimos. E aí, deputado, eu queria saber de você uma coisa importante do ponto de vista da sua posição a partir de agora, sabe? Eu acho que a gente vai ter bastantes ataques, sobretudo com a alegativa de que não vai ter caixa decorrente dessa crise que a gente vive do ponto de vista sanitário, da saúde pública, mas e pedir a você duas questões que estão reprimidas, para além de todas essas que você vem lutando, que nos alcança diretamente. Primeira delas, nós tivemos aprovada na legislatura anterior a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Tá? E isso deveria, inclusive, Sim, ter entrado em vigência agora, dia 14 de agosto, mas foi prolongado aí por uma articulação do próprio Rodrigo Maia, tá? Mas eu queria, inclusive, caminhar para a vossa assessoria, para você, uma minuta de projeto de lei que seria relacionada à proteção dos usuários, professores, alunos e trabalhadores da educação de forma geral, do ponto de vista dos dados sensíveis, tá? Dos dados pessoais, nessas ferramentas de educação à distância. Porque se a gente não tem um instrumento legal que impeça isso, nada impede que essas plataformas explorem comercialmente, tá? Os nossos dados, dados que a gente classifica como sendo dados sensíveis. Nós temos aqui um conjunto de estudiosos, advogados e outras pessoas que militam na área e que nós montamos uma minuta de projeto de lei. Nós gostaríamos de encaminhar para você. Essa é uma primeira demanda. Uma segunda demanda tem a ver, eu vou fazer aqui uma breve historinha para você, um minutinho, se o senhor me permite. tá, claro. Em 2012, deputado, por meio da Lei 12.772, o Brasil estruturou um único plano de carreiras e cargos do magistério federal, onde deixava de ter somente o magistério federal, quer dizer, o magistério superior, perdão, composto na sua maioria pelas universidades federais, e uma série de outras carreiras. E ele juntou em uma figura que ele tipificou de magistério federal, onde abaixo dela teria o magistério superior, que são os professores das universidades federais, e os Sim, professores EBTT, que estaria ali os professores do Instituto Federal, do Colégio Dom Pedro, estaria ali o pessoal das casas de cultura, enfim, todo mundo estaria debaixo de uma única estrutura de cargos e carreiras. Porém, a lei não refletiu em uma série de outras legislações que deveria ter sido atualizada.
E aí o que acontece? Essa legislação equiparou administrativamente as carreiras EBTT e os docentes do magistério superior, mas qual é o problema? O governo, inclusive o governo progressista que na época estava, não atualizou o decreto 1590 de 95 e o decreto 1867, que tratam da jornada de trabalho dos servidores da administração pública federal direta, das autarquias e fundações públicas. E isso tem causado uma série de problemas, sabe? Porque no inciso E do parágrafo 7 do artigo 6º desse decreto que eu citei acima, lá tem uma expressão ainda antiga, porque na época do Fernando Henrique não existia magistério federal, citando magistério superior. Conclusão, Uhum. o fato de não ter essa legislação atualizada acaba nos colocando numa série de situações complicadas. Você tem noção ali, no apagar das luzes do mandato do Temer, o Mendonça soltou uma instrução normativa, a instrução normativa 2 de 2018, que regulava o processo de controle eletrônico da jornada de trabalho. E aí o que acontece? Os nossos reitores... Eu Você lembra lembro disso? desse, lembro, sim, lembro. E aí os reitores dos institutos federais, apavorados, não querendo tomar uma ação do ponto de vista da equiparação, que já vem aí há mais de 8 anos, acabaram meio que pautando essa questão. Então, deputado, gostaria de pedir o apoio para propor também um segundo projeto aí de indicação para fazer essa atualização aí, que já vem, inclusive, tendo uma série de jurisprudência. Tem noção, tem trabalhadores que entram na justiça, e do ponto de vista administrativo, tá, nós já temos essa equiparação. Por quê? Porque os institutos federais, assim como as universidades federais, ela atua naquela tríade de ensino, pesquisa e extensão. E aí, deputado, por último, eu gostaria de manifestar a nossa alegria de tê-lo aqui como pré-candidato a prefeito em Fortaleza. E peço para encerrar esse nosso bate-papo, nosso bate-papo, que é o nome do quadro aí, mexendo com essa nomenclatura Um digital, byte, deixando uma mensagem especial aos nossos fortalezenses, aos nossos servidores, às nossas servidoras e especialmente à nossa comunidade de estudantes. Bom, primeiro dizer, professor Ivan, que eu fico muito feliz em ser procurado, ser demandado por vocês para tratar dessas questões. Para mim é uma alegria colocar meu mandato à disposição de vocês. Todo apoio, já pode entrar em contato com minha assessoria, assessor parlamentar, para a gente formular essa minuta, as duas. Eu acho que essa questão da proteção dos dados é importantíssima, especialmente no momento que a gente vê esse crescente onda de fake news, Sim. né, de invasão e, inclusive, de desrespeito, né? Nós estamos num Brasil que hoje, essas eleições de 2018, ela trouxe à tona um Brasil que a gente fica triste, né? Um Brasil preconceituoso, sem tolerância, de ódio. Então, mais do que nunca, proteger dados é importante nesse país. Então, vocês podem contar comigo. Esse segundo ponto, isso não faz o menor sentido, essa diferenciação. Qual é a diferença do professor que está na universidade para o que está no Instituto Federal? O que é? O aluno é mais ou menos importante a categoria? Não existe isso. Escola pública, ela tem aí essa problemática. Assim, eu digo assim, quer ser bom, vai para a escola pública, vai para a universidade pública, vai para o Instituto Federal, para saber a complexidade que é no dia a dia, fazer uma educação com recurso limitado, uma educação que tem que vencer uma série de questões sociais, por causa do capital cultural das pessoas, das desigualdades, né? Então, assim, eu até brinco, eu digo, na escola particular todo mundo é muito parecidozinho, até o cabelo é cortado igual. A escola pública, o desafio é imenso. Escola, quando eu falo no sentido amplo da universidade, do Instituto Federal. Então, assim, acho que não tem esse menor sentido a diferenciação. Então, eu quero dizer que eu me coloco à disposição e honrado em poder apresentar esses projetos de lei. Pode mandar a minuta, que eu ando para a assessoria parlamentar, mando para os consultores do Congresso para a gente caminhar. Eu vou ter o maior orgulho de poder ajudar com essas pautas. E para finalizar essa minha pré-candidatura a prefeito de Fortaleza, olha, eu fui surpreendido, tomei um susto. Eu não era nem filiado a nenhum partido político. Aí me elege deputado, né, com uma votação expressiva. E aí sou convidado a ser pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Eu que venho lá do interior do Cariri, lá da Nova Olinda, ali pertinho do Crato, e moro aqui há mais de 30 anos, gosto dessa cidade.
E assim, eu gosto muito de estudar, eu sempre fui muito estudioso, então eu estou estudando sobre Fortaleza, eu me senti muito honrado com esse convite. Para mim, eu nunca imaginei que estaria como pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Assim, eu tenho alguns receios ainda, assim, uma campanha política que envolve muita baixaria, muito fake news, uma coisa meio violenta, essa coisa assim, eu gosto disso não, assim, até me preocupo, mas assim, a vontade de ajuda eu tenho, a disposição, assim, de poder ajudar em habitação popular, emprego, na educação, em saúde, em poder ver como é que um posto de saúde pode atender melhor as pessoas, isso me anima, assim, a vontade de executar eu tenho. Agora, quando fala essa campanha aí, essa coisa meio pesada, eu fico... Bom, enfim, mas está sendo uma honra, assim, muitas pessoas demonstrando apoio, né, e eu estou aí no processo, tenho vontade, eu estou animado, né, assim, e os professores do interior dizem, Edvan, tu tem que ficar como deputado, para defender a pauta da educação, aí eu vou lá e fico lá e cá, mas, assim, para mim está sendo uma honra ser pré-candidato a prefeito, e se eu for escolhido, eu vou com muito afinco, como missão, na minha vida eu encaro as coisas muito como missão. E, mais uma vez, agradecer, me dirigir aí a estudantes do Instituto Federal do Canindé, professores, servidores, assim, um grande abraço a vocês e contem comigo, minhas redes sociais, eu costumo prestar conta do meu mandato, respondo às pessoas lá dentro do curso, se ficar sempre eu respondo. E me coloco à disposição de vocês, o meu mandato parlamentar, está à disposição da classe de professores e de estudantes desse Brasil. Obrigado, professor Ivan. Edilvan, muito obrigado aí pela disposição. A gente sabe que a sua vida não é fácil, né? Apesar de ser um homem vocacionado para a vida pública, mas também tem outras missões que também você não pode deixar, né, de dar atenção. O bate-papo de hoje com o professor Ivan Oliveira recebeu um dos maiores expoentes da política brasileira, o cearense Edilvan Alencar. E aproveito para pedir a vocês para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e assinar o canal. Até o próximo vídeo.